Depois de meses com o conflito na Ucrânia, a situação, ao invés de amenizar, apenas vai ficando mais intensa, conforme nenhum dos dois lados envolvidos parece interessado em diminuir as hostilidades. Agora fica claro que o conflito se tornou uma competição de desgaste para ver quem vai ceder primeiro. Porém, há ainda chances muito grandes da situação, que já é ruim, piorar ainda mais. Aliás, o fator nuclear cada pouco se torna assunto recorrente de ambos os lados. No podcast de hoje, vamos discutir um pouco sobre o que pode dar errado nessa guerra e por que a situação ainda vai piorar muito. Mas antes disso, não se esqueça de deixar a sua inscrição e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. A sua ajuda é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica, história e segurança para vocês. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Semanas atrás, eu fiz um vídeo comentando sobre como, em um sentido geral, a OTAN praticamente já estava derrotada, independente do resultado militar. Eu quis deixar claro que o aspecto geopolítico superava o aspecto militar. E bom, o vídeo foi polêmico e trouxe muita repercussão. Muita gente querendo que eu me retratasse, porque na cabeça deles a Rússia estava sendo destroçada e o tempo confirmou que isso não é verdade, bem como porque a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, que pelo menos até agora, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não se concretizou, significaria o oposto do que eu disse, que a economia russa estava arruinada, que a tese de que a Rússia se sente ameaçada era bobagem, que eu estava dando legitimidade ou justificando a invasão, etc, etc, etc. Pois bem, passadas algumas semanas, o lado bom e o lado ruim é que eu não preciso alterar em nada a minha visão, porque praticamente tudo que eu comentei de fato se confirmou, tanto para o bem como para o mal. E eu falei aquilo porque eu tenho uma bola de cristal prevendo o futuro? Não, eu simplesmente falei o óbvio, não fantasiei, não maquiei, não precisei inventar a realidade, apenas disse o óbvio. E essa obviedade tosca e bruta, mas principalmente honesta, é o que eu gosto da geopolítica. Ela muitas vezes, na verdade quase sempre, desagrada de escutar, porque ela, por ser óbvia, a geopolítica esfrega na nossa cara as decisões ruins que as lideranças de Estado tomam. O óbvio é simples, mas poucos têm coragem de fazer. A primeira coisa com relação à possível entrada da Finlândia e da Suécia é que a Suécia acrescenta muito pouco para a OTAN. Aumenta no sentido militar, porque de fato é um país forte, com um bom padrão tecnológico, mas a Suécia, para ela perde muito mais do que ganha. E a OTAN, em termos geoestratégicos, praticamente não ganha nada. E digo isso porque, em termos geoestratégicos, quando olhamos o mapa, o Ocidente já tem condições de bloquear o Mar Báltico a partir dos estreitos dinamarqueses, então lamento, mas a Suécia muda muito pouco esse contexto geoestratégico, mas não a Finlândia. Aqui é um pouco diferente. Ela sim aumenta a pressão sobre a Rússia, pois a partir da Finlândia, um ataque contra a região de Murmansk e São Petersburgo fica incrivelmente fácil. Não só não há barreiras naturais sérias na região, como ainda por cima, Murmansk, que é a principal área no norte de Moscou e onde está uma das principais instalações navais da Marinha Russa, fica ligada através de uma única ferrovia, ou seja, é uma vulnerabilidade para a Rússia. E bom, ter São Petersburgo assim exposta é um risco sério, o que pode alimentar ainda mais a agressividade russa e legitimar para eles o discurso do presidente Putin para a população russa de que existiria uma conspiração ocidental para destruir a Rússia. Se você não concorda com essa teoria, não importa, porque é a teoria que ele vende e ela tem sido comprada pela população russa, graças também ao fato de que os Estados Unidos têm facilitado essa venda com erros absurdos.
Às vezes alguém vem e diz que isso é paranoia russa ou que estou justificando a invasão russa porque a OTAN é uma organização defensiva e não atacaria ninguém. Pois bem, quem fala isso precisa então explicar a Líbia, que foi um outro desastre e quem acabou pagando por esse erro de novo foi a Europa, tal como agora, porque ali foi a primeira peça do dominó a cair que gerou todas as crises que vieram em seguida, incluindo a de refugiados que todos nós lembramos. E vale lembrar, a Líbia não atacou nenhum país da OTAN, mas ainda assim foi esviscerada pelos países dessa aliança, que antes da intervenção de 2011 tinha o melhor índice de desenvolvimento humano da África e hoje é um semi-país, não é nem mesmo um país de verdade. Dominado por senhores da guerra, traficantes de armas, traficantes de seres humanos, completamente destruído. De qualquer forma, a entrada da Suécia e da Finlândia significaria então que a OTAN ganhou, ficou mais forte? E para mim a resposta é bem óbvia, que ela é não. Até porque, mesmo a entrada da Finlândia no futuro pode pesar ainda mais contra o próprio Ocidente. A Finlândia e a Suécia focam no uso da sua estrutura militar apenas na defesa dos seus próprios territórios e eles dificilmente irão contribuir para uma defesa coletiva, uma defesa comum do bloco, que é algo que está no centro da carta da OTAN. E mesmo que ambas as nações tenham se comprometido a aumentar os seus gastos militares e a capacidade de reforçar as defesas mais gerais da Europa, não há indícios de que vão realmente fazer isso de fato. Na verdade, é mais provável que eles venham a pegar carona no guarda-chuva da força militar dos Estados Unidos, como a maioria dos países europeus tem feito há décadas, pois de acordo com o Fundo Monetário Internacional, apenas Grécia e Turquia, que é justamente o país que está sendo o grande dificultador da entrada da Suécia e da Finlândia, é que estão cumprindo a meta da OTAN de gastar pelo menos 2% do PIB em defesa. Ou seja, o mais provável é que esses dois estados irão aumentar ainda mais a carga de defesa dos Estados Unidos na Europa, sobretudo em um momento em que o foco norte-americano deveria ser a Ásia e o Oceano Pacífico. E a Turquia merece uma atenção especial porque ela bagunçou tudo, e ela bagunçou num nível épico. Ela ameaça bloquear a entrada de Suécia e Finlândia se eles não atenderem às suas demandas. Ela exige que os dois países parem de servir de refúgio para os curdos e para a oposição turca, bem como também quer agora a demissão do ministro da Defesa sueco, porque ele criticou o regime do Erdogan, e além disso, os turcos anunciaram que irão invadir o norte da Síria, apesar dos pedidos dos Estados Unidos de não fazerem isso. Ou seja, eles terão de aceitar que um país invada o outro para poder justificar a entrada de dois países que temem ser invadidos por outro. Não tem sentido, não há lógica nisso. Enquanto a Rússia e a OTAN estão disputando na Ucrânia, a Turquia está correndo atrás do dela, simples assim. Eles não sabem quando terão outra oportunidade de fazer o que querem e saírem impunes e estão aproveitando o momento. A Turquia bagunçou tanto a coisa que o grupo SDF, Forças Democráticas Sírias, bancados pelos Estados Unidos, já anunciou que irá se unir com o governo sírio, seu inimigo, bancado pela Rússia contra a Turquia, que é membro da OTAN. E os Estados Unidos, para garantir também uma defesa curda, uma resistência dos curdos contra o seu aliado, pelo menos em teoria, tirou as sanções que tinha contra o partido curdo, o PKK. Ou seja, os Estados Unidos agora vão numa guerra indireta contra a Turquia, do mesmo jeito que o fazem na Ucrânia contra a Rússia. Porém, a Turquia é, em tese, aliada dos Estados Unidos por ser membro da OTAN. Isso irá bagunçar todo o planejamento norte-americano para a Síria em níveis que eles nem imaginam ainda. Alguns líderes europeus até comentaram a expulsão da Turquia, mas adivinha, a Turquia é simplesmente importante demais para a OTAN. Além da posição geográfica dela, que conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, a Ásia à Europa,
Ainda por cima, ela tem o segundo maior exército da OTAN, só perdendo para os Estados Unidos, e ela é a principal cabeça da OTAN no Oriente Médio. Mas piora, porque ela é a grande alternativa para abastecer a Europa com gás e petróleo através de gasodutos e oleodutos, sem falar de centenas de milhares de refugiados que ela está abrigando em seu território e que querem ir para a Europa, e se ela abrir as portas, causarão outra inundação de refugiados nos países europeus. Ou seja, a Turquia bagunçou tudo. Eu até não duvido que a Turquia eventualmente venha a ceder, mas o estrago já está feito. Se ela vetar, de fato, a Suécia e a Finlândia, a imagem e a administração da OTAN vai estar prejudicada. Se a Suécia e a Finlândia cederem à pressão turca, elas estarão vendendo os curdos para a Turquia, perdendo a imagem de superioridade moral da neutralidade. É um jogo que simplesmente não se ganha de qualquer forma. Além disso, como eu mencionei, a Finlândia é um possível problema para a Rússia, já que os dois países não têm grandes barreiras naturais, mas isso é uma mão de via dupla. O território finlandês também é um pesadelo estratégico, o que aumentaria drasticamente a exposição da aliança a possíveis ataques de Moscou. E diplomaticamente, será ainda mais difícil para os Estados Unidos administrarem interesses em comum de um bloco de 32 nações, que já é difícil de administrar com 30 nações. E o pior, tudo isso pode ser à toa, uma vez que, se por um lado a situação na Ucrânia já dava sinais de que poderia haver uma guerra, por outro na Finlândia não havia nada que indicasse qualquer planejamento militar russo em direção aos finlandeses. Ou seja, a entrada da Suécia em Finlândia são mais hostilidades, literalmente em troca de nada. E honestamente, é difícil ver isso como uma vitória do Ocidente, pelo menos ainda. Ao que tudo indica, é uma expansão redundante que pode, na verdade, se tornar um peso maior e desnecessário que irá aumentar as hostilidades com um Estado nuclear que abastece o mundo com energia, minérios e comida. Então realmente eu não consigo ver isso como um fortalecimento ou uma vitória da OTAN. Muitas pessoas disseram que eu estava ignorando o fator das sanções virem a bater duro na Rússia. Pois bem, não. É claro, é óbvio que a Rússia vai sentir os efeitos das sanções, não dá para ignorar isso. Porém, o que quem não prestou atenção no vídeo é que não se trata de jogar a Rússia no buraco, mas sim de que a Rússia irá puxar consigo o máximo de países europeus para o buraco com ela, especialmente porque ela enxerga que tem outras escadas para ajudá-la a sair do buraco no futuro. E para os russos, essas sanções, aumento de intensidades e de pressão da OTAN, isso faz parte do que eles esperavam, que é, se eles não lutarem hoje na Ucrânia, em alguns anos estarão lutando dentro do seu próprio território. Ou seja, na percepção de Moscou, é melhor eles lutarem hoje, aonde podem implicar danos ao Ocidente, porque ainda tem alguma força, do que no futuro, quando poderão estar enfraquecidos. É como tomar um remédio amargo hoje para evitar ficar doente amanhã, e aqui muitos se perderam. Não se trata se isso é verdade ou não, se trata de que é assim que eles enxergam o futuro, e foi com base nisso que eles agiram. Mas o pior é que a administração Biden fez de tudo para ajudar ao governo Putin mostrar que essa tese estava certa. Quando começou o conflito e as forças russas tentaram inovar na sua estratégia, atacando em várias frentes ao mesmo tempo, ela tropeçou e quase se desequilibrou. Lamento informar aos fãs da Rússia, mas não, o ataque pelo norte em direção a Kiev não foi uma distração estratégica e colossal para tirar as forças ucranianas do leste em direção à capital ucraniana. Não. Eles se atrapalharam sim, eles cometeram muitos erros operacionais no início do conflito, porém, isso aqui é importante, conforme o tempo foi passando, eles foram se acertando e se adaptando. E muitos dos erros que eles cometeram no começo
Agora, nessas novas fases da operação a partir do sul e do leste, eles já não estão cometendo de novo. Eles estão aprendendo e muito rápido. Já há relatórios de inteligência e entrevistas de oficiais de países ocidentais clarificando essa adaptação russa, porque adivinha só, eles são humanos, e humanos erram, mas em muitos casos aprendem com os seus erros. Nem sempre, mas em muitos dos casos. E na história russa, em geral, eles são um povo que não costuma errar da mesma forma duas vezes. São um povo que aprende e se adapta rápido, até porque se não fosse assim, já teriam sido aniquilados há muito tempo e em várias ocasiões. Mas pois bem, conforme ficou claro que ucranianos estavam indo até que bem no início do conflito, os Estados Unidos encheram os olhos e enxergaram nessa guerra uma forma de infligir uma derrota decisiva sobre as forças russas na Ucrânia, ou em outras palavras, vencendo eles indiretamente no campo de batalha ao mesmo tempo em que iriam destruir a economia russa com sanções. Poderia até dar certo em outros casos, mas não aqui. A administração democrata quer a qualquer custo tirar a Rússia permanentemente dos grandes níveis de poder. E isso é perigoso e estúpido, porque ao olharmos a história, vemos que a única circunstância em que há grandes chances de uma grande potência usar de violência incondicional, e por violência incondicional, no caso da Rússia, quero dizer nuclear, é quando a sua sobrevivência está ameaçada. Grandes potências, quando jogadas no gelo fino, se desesperam, e sempre esse desespero resulta em alguma espécie de aumento da sua violência, porque elas simplesmente não irão aceitar serem derrotadas em um nível que ameace a sua própria existência. Uma coisa era a União Soviética sair derrotada do Afeganistão, ainda que houvera uma desmoralização, a sua existência nunca foi colocada em questão. Então, outra coisa é perder um conflito na sua fronteira mais importante diante do estômago do seu núcleo geopolítico, que eles interpretam como colocando em risco a sua própria existência. E é isso que a administração Biden está empenhada em fazer: infligir uma derrota decisiva na Rússia ao custo da vida e da existência dos ucranianos. Qualquer liderança de qualquer país enxergaria isso como uma ameaça à sua sobrevivência, e uma ameaça existencial é a única circunstância em que eles sentirão que o uso de armas nucleares é justificável. Em resumo, para deixar de forma bem clara para quem não entendeu a gravidade da situação, a Rússia não pode perder na Ucrânia. Não é uma opção para eles. Não adianta torcer contra. A perda da Ucrânia seria tão avassalador para Moscou que eles simplesmente não podem deixar isso acontecer, custe o que custar. E nisso é que entra a grande questão que temos que pensar sobre. De entender que se os russos forem usar as armas nucleares, eles provavelmente as usarão na Ucrânia Ocidental, a oeste do rio Dnieper, e lá não há forças da OTAN ou americanas. O que os Estados Unidos e os europeus farão se isso acontecer? Porque a resposta, se os russos usarem em algum país da OTAN, todos já sabemos. É a guerra nuclear. Mas e se for no oeste da Ucrânia? Ninguém sabe. E honestamente não acredito que as lideranças europeias e americanas estejam planejando uma resposta para isso, porque simplesmente as opções praticamente se esgotaram. Não há muito mais a sancionar do que o que já foi feito até agora. Então, o que a OTAN faria nessa situação? Entraria no conflito, sabendo que os russos então usariam armas nucleares? E caso isso ocorra, o Ocidente vai continuar enviando armas? Isso vai afetar a moral das forças ucranianas que agora verão um apocalipse sobre as suas cabeças? E até onde o cidadão português, francês, belga, italiano, ou mesmo o cidadão médio americano está disposto a ir para defender os ucranianos? Numa guerra que está causando uma das maiores crises alimentares e energéticas da história, e que agora terá então a opção nuclear batendo na porta de todos eles.
será que os europeus, após virem que armas nucleares não são um blefe, estarão realmente dispostos a manter os esforços de guerra? Vamos lembrar do pior cenário nuclear até então, na crise dos mísseis em 1962, quando a União Soviética ia colocar armas nucleares em Cuba. O presidente Kennedy estava numa situação idêntica ao que estamos vendo agora, e o que ele fez foi justamente tentar aliviar a pressão. Ele tentou negociar e chegar a algum acordo com Khrushchev. Mas o que a administração Biden está fazendo é exatamente o oposto. Está aumentando a pressão para tentar derrotar a Rússia, ou, nas palavras dos próprios secretários do governo norte-americano, tirar a capacidade dos russos guerrearem. A administração Biden beira até mesmo a irresponsabilidade em um nível que seria difícil imaginar em qualquer outro governo ou período. Chega a ser impressionante. Primeiro, que há alguns dias atrás, os Estados Unidos anunciaram que iriam enviar para as forças ucranianas a artilharia de alta mobilidade M142, que é capaz de atingir alvos muito distantes, inclusive bem dentro do território russo. Obviamente isso gerou respostas e o Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia e hoje é vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, anunciou que se tais foguetes desses dispositivos atingirem alvos dentro da Rússia, então haveria retaliação contra alvos dentro do território da OTAN. Biden, então, no primeiro momento recuou do envio, ficou indeciso, como é de costume, mas depois decidiu enviar assim mesmo, após, veja bem, o governo ucraniano ter dado garantias de que não usaria tal dispositivo contra alvos dentro do território russo. Ou seja, o governo Biden literalmente terceirizou a responsabilidade da segurança dos países da OTAN para a Ucrânia. Assim, se os operadores ucranianos deste dispositivo, eventualmente, seja de propósito ou por erro, atingirem território russo, pronto. O risco de retaliação vai aparecer na janela. Nunca, em toda a história dos Estados Unidos, um governo americano colocou a sua segurança e tomada de risco nas mãos de um governo estrangeiro. Nunca. O governo Biden e a gestão democrata não apenas têm sido fracos e confusos, mas o pior, têm sido irresponsáveis. Os Estados Unidos sempre somente assumiram os seus próprios riscos por sua própria conta, o que é obviamente o papel de uma potência. Mas dessa vez, o governo Biden colocou os seus riscos futuros nas mãos de um governo estrangeiro, que, para piorar, está descoordenado e infestado pela corrupção. Esse fiasco é inédito e sem precedentes na história dos Estados Unidos. Washington se colocou na condição de sofrer retaliações não por uma coisa que farão, mas porque vão depender que Kiev mantenha a palavra. E se Kiev não cumprir? O que os Estados Unidos farão? Por acaso vão parar com a ajuda? Honestamente, eu duvido que a Casa Branca saiba, porque ao que tudo indica até aqui, eles não estão planejando, apenas improvisando para ver o que acontece, torcendo para dar algum resultado no desgaste contra a Rússia. E obviamente, isso é muito grave, para não falar irresponsável. E essa irresponsabilidade do regime democrata vai ainda mais longe. Uma coisa que tenho repetido desde o começo do conflito tem sido a minha preocupação com o desvio de armas avançadas, que falei no podcast do Inteligência Limitada com o Vilela e no podcast do Fala Glauber, e que muitos na época falaram que era exagero e que agora também estão preocupados conforme se espalham imagens e vídeos dessas armas antiaéreas e antitanque portáteis inundando o mercado negro na Síria, Iraque e talvez até mesmo já no Afeganistão. Se em todas as guerras o problema das armas inundando o mercado negro mundial foi um problema, por que acharam que agora seria diferente e com armas muito mais poderosas do que meros fuzis, rifles ou metralhadoras, mas que são igualmente portáteis e fáceis de transportar? Por ora, fica apenas a satisfação amarga do "eu avisei", porque não é o tipo de coisa que uma pessoa normal gostaria de estar certa, mas quando até o diretor-geral da Interpol manifesta a preocupação
que não é uma instituição que se posiciona politicamente, então pode ter certeza que a coisa está bem feia. Os Estados Unidos e os europeus despejando uma quantidade enorme de armas avançadas em um país que, se antes da guerra já era tido como o mais corrupto da Europa, o que se esperaria agora com a guerra, quando não há nem mesmo um governo de fato no país? E isto está trazendo um outro problema também para o Ocidente. Neste momento, no leste e sul da Ucrânia, a Rússia está avançando lentamente, mas está. E isso conforme mais e mais sistemas de armas avançadas do Ocidente estão entrando. E o problema é que os estoques ocidentais estão começando a ficar perigosamente baixos. O Canadá e a Alemanha praticamente já esgotaram a maioria de suas reservas e ninguém quer esgotar os seus equipamentos na linha de frente a ponto de que eles não tenham suprimento militar próprio. E acontece que essas armas avançadas não são fáceis de serem repostas e construídas. Falta matéria-prima como titânio, cuja maioria vinha justamente da Rússia, e hardware para a construção. Não é como na Segunda Guerra Mundial, onde bastava meia dúzia de operários apertando parafusos e soldando placas de aço. Não, estamos falando de armas avançadas que requerem muito mais para serem produzidas. Armas que, mesmo em tempos de paz, com a economia e recursos fluindo normalmente, não seriam fáceis de fabricar. A Raytheon, por exemplo, só pode produzir cerca de 2.000 dos mísseis antitanque Javelin por ano e, de acordo com a porta-voz deles, levaria mais de 1 ou 2 anos para aumentar isso para 4.000, e bem, os Estados Unidos já enviaram bem mais do que 2.000 mísseis Javelin e estão começando a praticamente ficar sem para eles próprios. E muito do que foi enviado já foi vendido no mercado negro ou até mesmo capturado pelos russos. Temos imagens demonstrando isso e relatórios de inteligência de países ocidentais para comprovar a veracidade. Se lembra de quando eu falei de que a Rússia estava correndo uma maratona enquanto o Ocidente estava correndo uma corrida dos 100 metros? Pois é, era disso que eu falava. Outra coisa que me preocupa é a romantização da mídia em cima dos movimentos de resistência. Pois bem, lamento informar, a Ucrânia não é o Afeganistão, sua geografia não é montanhosa, os ucranianos não são uma infinidade de etnias e línguas diferentes em cada vilarejo, eles não são embriagados pelo extremismo islâmico e, principalmente, eles não estão acostumados com a pobreza de um país devastado, como os afegãos estão. Eles vão lutar. Aliás, estão lutando muito bem, considerando a enorme desvantagem, mas não tem como eles ganharem. Você não consegue formar oficiais de alto nível técnico para operar artilharia, aviação, logística e etc. em semanas de treinamento improvisado. Você precisa de anos para isso. E mesmo que por milagre, um milagre absurdo, a Ucrânia começasse a dar sinais de que estaria conseguindo vencer, lembre-se do que falei. A Rússia não pode se dar ao luxo de ser derrotada. Então, eles irão usar armas nucleares de menor potência no oeste da Ucrânia. E se isso acontecer, tudo muda. E as chances do uso de armas nucleares estão perigosamente altas. Nunca estivemos tão perto de ver isso acontecer. Na percepção deles, eles, os russos, não podem ser derrotados, porque eles sabem que as próximas décadas serão muito difíceis e que talvez essa seja a sua última tentativa de barrar a OTAN de se expandir para o leste. Veja a demografia da população russa que começou a entrar em colapso após a Guerra Fria. A sua taxa de natalidade caiu pela metade e a sua taxa de mortalidade dobrou. Então esta é possivelmente a última geração que pode montar um exército em volume adequado e suficiente. Uma derrota na Ucrânia não só deixaria Moscou desesperada, mas humilhada, e potências, quando confrontadas, agem de forma agressiva para mostrar que ainda são potências. E por isso, eu acredito que as chances de uso de armas nucleares são extremamente altas. Muitos falam das sanções, ok, mas sanções não derrubam governos. Simples assim.
não derrubaram os governos dos ayatolás no Irã, não derrubaram os irmãos Castro em Cuba, não derrubou nem mesmo o Maduro na Venezuela ou os Kim na Coreia do Norte, e a menos que agora seja uma exceção e uma coisa que nunca aconteceu, as sanções não irão derrubar a Rússia ou o governo Putin, que é muito maior do que os países que eu mencionei. Por outro lado, e isso é importante, crises econômicas sim, essas derrubam governos. Veja bem a diferença. Sanções não derrubam governos. A Rússia está sofrendo sanções, mas crises econômicas derrubam governos. E a Europa e os Estados Unidos estão sendo jogados para crises econômicas. Não sei se haverá quedas de governos no Ocidente, não sou profeta, mas se olharmos para a história, para vermos um padrão se repetindo, é esse. Sanções não derrubam governos, mas crises econômicas sim. Dessa vez pode ser diferente? Até pode, mas não há evidência histórica que indique isso. Seria algo novo caso esse padrão não se repetisse aqui, e eu não vejo ainda motivos para acreditar que agora será diferente. A estimativa é que a economia russa caia até o fim do ano 11%, embora provavelmente será menos, pelo menos com base nos cálculos dos últimos 2 meses. Mas a economia ucraniana terá perdido 45%. Ou seja, é como se a metade do país desaparecesse em menos de um ano. Além disso, a Ucrânia está em uma outra guerra paralela à guerra com a Rússia, em uma guerra cambial para evitar uma crise, que tem forçado ela a aumentar as taxas para 25% só nas últimas semanas. A Ucrânia está ficando literalmente sem dinheiro, ao mesmo tempo em que as importações de energia da Europa ainda estão enviando muito dinheiro para a Rússia, que por sua vez tem permitido cortes nas taxas. E o que se pode fazer para corrigir isso? E aqui vem uma enorme pegadinha: apenas um embargo total, que inclua até mesmo o fim da compra total de energia que vem da Rússia, e só isso poderia empurrar a Rússia para uma crise cambial, ao mesmo tempo em que os países ocidentais façam transferência de moedas fortes do Ocidente para a Ucrânia. Porém, quando olhamos os dados econômicos dos outros países europeus e dos Estados Unidos, a situação também ainda não está muito animadora, e interromper o fornecimento de energia russa vai piorar ainda mais a crise econômica europeia, que por sua vez ainda não se recuperou da crise econômica causada pela pandemia e, por consequência, já não tem muitas condições de enviar dinheiro para a Ucrânia. É um jogo de soma zero. A única forma de resolver isso seria negociar, mas nenhum dos dois lados demonstra intenção de negociar. Ou seja, por enquanto, não há outra previsão que não seja a de que as coisas vão piorar até o ponto sem retorno, e por ponto sem retorno quero dizer um conflito direto, que pode facilmente se tornar nuclear. E o pior é que daria para negociar com a Rússia a neutralidade da Ucrânia e evitar esse desgaste. E mesmo que o Putin quebrasse esse acordo no futuro, não importaria, porque a OTAN já está bem estabelecida nos países do oeste ucraniano, além do que, pelo que estamos vendo, as forças russas não conseguiriam tomar uma Ucrânia inteira e ainda por cima avançar por todo o leste europeu como era na época da União Soviética. Em resumo, daria para negociar e evitar essa guerra. Não porque dá para confiar no governo russo, mas porque já sabemos o que sabíamos antes, que a Rússia não tem tanta força a ponto de ir muito além da Ucrânia. Um acordo de neutralidade ucraniana apenas para acalmar a Rússia seria possível e evitaria o que estamos vendo hoje, e que provavelmente vai se transformar em algo pior. Obrigado a todos, espero que tenham gostado, e um especial obrigado aos membros do clube do canal, que têm sido fundamentais para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica para vocês. Abraços e até a próxima.